O Brasil está em polvorosa, né? A gente não sabe mais o que fazer para segurar a onda e quem tem um pouquinho de dinheiro também não sabe o que vai fazer para investir. Outros estão assustados aí com a história do salário mínimo, né? Que foi criado por Getúlio Vargas com o intuito das pessoas terem um mínimo de dignidade e hoje, segundo o Diese, estaria por volta de uns R$ 3.500, mas na realidade a gente tem aí na casa dos 900 e o governo está dizendo que o aumento de R$ 42 que está previsto na lei orçamentária pode cair para R$ 32, uma pizza por mês. Eu vou falar sobre tudo isso com o Carlos Magno Vieira, ele é formado em administração, mas exerce consultoria financeira, já atuou no Santander e tem lá a sua cadeira, né, na FATEA, né, lá em Unifateia de Lorena. Lorena, né, um grupo universitário importante. Também atua na área do empreendedorismo, né? Por isso nós vamos hoje abordar essas questões aqui. Esse negócio de salário mínimo é sério, né? Porque quando o Getúlio criou, a coisa tinha uma finalidade de dar dignidade ao trabalhador. Hoje em dia, o salário mínimo é uma brincadeira. Na verdade, se a gente for colocar em linhas gerais, a questão do valor especificamente é uma piada, né? De mau gosto. De mau gosto. Na verdade, enquanto o Diese aponta um salário ideal em torno de R$ 4.000 mês para que uma pessoa possa sustentar a sua família com cerca de 4 pessoas, a gente está falando hoje de um salário de R$ 937. Então, está muito distante, né? Com certeza, esse valor de R$ 937 atual, ele não é suficiente para bancar as despesas básicas do brasileiro. E não queremos ser aqui arautos do infortúnio, não, mas a tendência é piorar, porque essas manobras que o governo está fazendo aí quer tirar completamente a vinculação com o processo inflacionário, com o PIS e tudo mais, né? Bom, nós temos algumas reformas propostas, né? A reforma da Previdência, ela afeta, né, totalmente a vida do brasileiro e as medidas elas são sempre tomadas no intuito de desfavorecer o brasileiro. Então, quando a gente fala de reforma previdenciária, a gente sempre está tentando eliminar os direitos que o brasileiro tem. Lá no Congresso ninguém mexe, e aí continuam ganhando auxílio paletó, auxílio moradia, exatamente o que o trabalhador talvez precisasse, né? Sim. Mas eles lá que não precisam é que estão levando. Magistrados aí, né? Teve um que ganhou 507 milhões num mês só. É muito dinheiro, né? Então, mas isso também é reflexo da pouca participação política do povo, né? O povo ele tem o costume de eleger, mas na verdade ele não acompanha a política de perto. E como não acompanha, agora eles vão cortar de vez essa participação com essa reforma política que estão fazendo aí, chapa fechada, distritão. Agora inventaram voto federativo, que é para acabar mesmo de vez. Ninguém, só vão ficar aqueles camaradas que estão lá há muito tempo metendo a faca. Exatamente. Quando é para aprovar um aumento de salário deles, a coisa acontece de uma maneira muito rápida, né? Normalmente tem uma notícia que chama a atenção do povo para que o povo não dê palpite, né? E isso é aprovado de uma maneira imediata. Quando a gente fala do aumento do salário mínimo, né, do brasileiro, que é aquele que deveria garantir a dignidade, é muito complicado, né? São reuniões e reuniões de planejamento orçamentário para ver se aprova uma redução mínima. Agora, como é que o bolso do trabalhador fica afetado aí com essas reformas? Pelo que já se conhece, né? Porque ainda tem coisa para acontecer aí. Sim. Nós acompanhamos, por exemplo, o aumento dos combustíveis, né? Então, a gente pega aí gasolina, etanol, isso afeta diretamente o orçamento do brasileiro porque ele precisa se locomover. Muita gente vai trabalhar utilizando o automóvel. E precisa comer também, os produtos também passeiam nesses veículos. Exatamente. Então, na verdade, o custo do Brasil, ele é muito alto, né? Então, quando a gente tem a medida do IPCA, que é um índice que mede a inflação, e ele é aplicado diretamente aos produtos básicos, né, da economia familiar, a gente identifica que existe uma alta generalizada dos preços e isso não acompanha nem de longe, né, o que deveria ser o aumento do salário mínimo. Então, nesse cenário de alta dos preços dos itens básicos e o fato do salário mínimo não acompanhar, o brasileiro ele acaba tendo que fazer malabarismos para sobreviver, né? Então,
impera a criatividade do povo brasileiro para conseguir sair dessa situação. O professor Carlos Magno Vieira, eu queria que o senhor falasse, então, para aqueles privilegiados, né, que têm aí uma farpelinha por mês para investir, se estão fazendo um bom negócio em botar na poupança, porque estão dizendo aí que a poupança agora deu uma melhorada e tal, parará, se é melhor procurar algum outro tipo de investimento. O senhor que já atuou até no Santander, né, que é o banco que tem aí o maior nível de credibilidade nesse setor, o que o senhor aconselha para a gente? Bom, na verdade, a poupança hoje ela tem um rendimento muito pequeno, né? Ele está acompanhando o índice em torno de 5% de rentabilidade ao ano. Mas é o mais popular, né? É o tipo de investimento, de modalidade para guardar dinheiro no mercado financeiro que as pessoas conhecem. E que não dá trabalho porque não tem que declarar imposto de renda. Exatamente. Quer dizer, declara, não Sim. paga, né? O ponto que chama atenção é justamente o fato da poupança não cobrar o imposto sobre os rendimentos. Isso faz com que as pessoas entendam que é o investimento mais fácil, né? E não vai dar trabalho para eles, inclusive, no ato da declaração. Porém, é o que dá menos rentabilidade. Então, existem diversas opções no mercado financeiro, nos bancos, de investimentos que têm uma rentabilidade superior da poupança. Então, Vamos falar sobre isso? vamos, Mas vou lhe sim. pedir para a gente falar na volta da entrevista. Tá Tá ok. bom? O professor Carlos Magno Vieira, consultor financeiro, está nos ajudando aqui a pensar como é que a gente equilibra, né? Ele está falando aí. Vamos lá, na corda bamba. Já já a gente volta aqui. Olha, nós hoje estamos aproveitando aqui o conhecimento, a experiência de Carlos Magno Vieira, que é consultor financeiro, é professor da FATEA, Faculdade Teresa d'Ávila, lá de Lorena, e está aqui trazendo a experiência. Ele trabalhou no Santander há muito tempo, e no primeiro bloco falamos aí sobre salário mínimo, sobre as dificuldades, as reformas que estão dizendo que são maravilhosas, mas que afetam o segmento mais pobre da população. E ele falou aqui, ó, poupança não é um bom negócio, é uma coisa segura e tal, né? Uma coisa mais tranquilinha para quem não quer ter trabalho de buscar orientação de um investimento mais pujante. Mas tem outras coisas que, mesmo não sendo milionário, quem tem uma farpelinha sobrando pode aplicar, né? Pode, com certeza, pode e deve, né? Como a gente está observando nesse cenário atual, político e econômico, quando o aumento do salário ele não acontece no nível que deveria ser, né? É muito importante aproveitar esse recurso que é possível poupar e tentar fazer com que ele tenha o crescimento maior possível, né? Então, saber fazer a gestão do próprio dinheiro hoje é fundamental. E outras opções de investimento que não sejam a poupança, eles oferecem um ganho superior. Muito embora exista a incidência do imposto, né, sobre os ganhos. Então, é muito importante salientar isso. A pessoa ela fica preocupada no ato do investimento porque ela pensa que ela vai ter uma perda do capital inicial dela. E isso não vai acontecer. O senhor sabe o que dá medo também? É essa história de botar o dinheiro em lugar errado, né? Teve essa história de Banco Santos, muita gente perdeu dinheiro lá. Tem essas pirâmides aí que aparecem de vez em quando, aí oferecem uma coisa miraculosa e na realidade o bicho quebra depois. Como é que a gente sabe se o local que vai botar o dinheiro é bom? Por exemplo, previdência privada. Está todo mundo falando que essa é a saída, mas tem umas que já quebraram aí, hein? Sim, na verdade, o que acontece? Quando uma instituição, né, que seja o Banco Santos, como o senhor mencionou, vai quebrar, ele dá sinais. Né? Todo o mercado ele percebe isso e é possível antever qualquer tipo de problema. Outro ponto muito importante, fujam da promessa de ganho fácil. Isso não existe. Né? Então, atuando aí como executivo no mercado já há 14 cantava anos... Taúfo Alves, laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé. Ou tem maribondo no pé. Com certeza, né? Então as pessoas elas ficam em busca da panaceia, aquele remédio que vai curar todos os males. Elas buscam o ganho imediato e em um volume muito alto. Isso não acontece no mercado financeiro. Como o senhor mencionou, a previdência privada. A previdência privada, na verdade, ela está em enfoque justamente pelo fato da previdência do governo estar em vias aí de risco, né? De conseguir efetuar o pagamento das pessoas que estão vindo depois.
Então, essa reforma da Previdência, inclusive, ela visa tentar assegurar que esse pagamento seja continuado. Mas metem muito a mão na Previdência também, né? Porque, olha, tem imóvel mal alugado, tem suporte que dá para a folha dos aposentados do Serviço Público Federal, tem suporte que dá para a folha de aposentadoria dos políticos, é uma lambança também, puxam muito a grana de lá, hein? Com certeza, na verdade, não dá para falar... fechar ralo, né? Não dá para falar que o Brasil é um país pobre. O Brasil é rico, a gente está entre as 10 maiores economias do planeta, significa que a gente está entre os 10 países mais ricos do mundo, né? Agora, não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é excesso de dinheiro. Excesso de dinheiro e a gente não tem esse controle ele é exercido pelos políticos. Então, eles acabam manipulando, eles têm acesso a esse dinheiro. Então, eles utilizam, né, das medidas para que esse dinheiro fique na mão deles. E é justamente isso que o brasileiro precisa, ele precisa despertar para isso e começar a se mobilizar para que isso não ocorra mais. O que se gastou agora aí para garantir a permanência do Temer foi uma enormidade também. Exatamente. Então, o poder está tentando encontrar formas de se estabelecer e se perpetuar. E é justamente isso que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa tentar trazer novas pessoas com novos ideais e o brasileiro ele precisa também participar mais ativamente das decisões políticas. E vai ser difícil fazer isso, hein? Porque a turma que está lá não quer largar a carne seca e está, né, articulando dispositivos para se manter nos cargos. Exatamente. E, na verdade, não existe nem a questão de um partido fazendo oposição a outro partido. O que a gente vê, na verdade, são todos os políticos unidos para se manterem no poder. Professor, a instabilidade política afeta ou não afeta a economia? Porque tem uma hora que lá o gênio do mal, Carequinha, diz que está tudo resolvido, que não tem nada, mas que afeta, afeta. Afeta. É que o povo brasileiro ele se contenta com um pouco, né? Então, tanto que o salário mínimo de R$ 937 ele está estabelecido e o brasileiro sobrevive, né? Mas o fato é que com todo o volume de riqueza que o país tem, essa riqueza precisava ser melhor distribuída, né? Então, tudo que está acontecendo hoje no cenário político, ele afeta diretamente o brasileiro, né? Por quê? Porque, na verdade, o dinheiro que ele deveria ter em mãos não chega até ele. E pior ainda, não só o dinheiro, mas como a providência do serviço público. Nós temos ainda um minutinho e a produção me passa aqui uma manifestação dos nossos telespectadores perguntando se o senhor sabe indicar quais são os rumos da economia do governo Temer. Será que tem? Bom, na verdade, aquilo que a gente mencionou, né, são os ralos, né? Então, a gente tem aí um volume de dinheiro sendo canalizado para pagamento a folha de pagamento mesmo, né? A gente pega Senado, Congresso, a gente tem aí um volume de dinheiro que está sendo utilizado de uma forma totalmente inadequada, né? Obras públicas de importância, elas estão sendo deixadas de lado e vários setores também da economia estão deixando de ter aquele investimento e aquele cuidado que deveria ter, né? Então, na verdade, isso também afeta o brasileiro, o bolso do brasileiro. Professor Carlos Magno Vieira, de forma bastante didática, trouxe para nós aqui informações e reflexões muito importantes a respeito da economia. E eu tenho certeza que vai ser muito bom se o senhor puder voltar aqui para a gente falar sobre empreendedorismo. Tem gente com dinheirinho na mão aí, agora o governo diz que vai liberar também o PIS para os idosos, né? E o pessoal quer saber o que é que faz com o dinheiro. Será que é um bom negócio abrir uma empresa? Todo mundo diz que a empresa do Brasil, dessas pequenas, levam 2 anos, depois fecha. A empresa 3 sorrisos, uma quando abre, 2 quando fecha. Ele vai voltar aqui para falar sobre isso, tá certo, professor? Com certeza. Nosso agradecimento mais uma vez pela vinda do professor Carlos Magno Vieira. Ele falou sobre economia e vai voltar para falar sobre empreendedorismo aqui no Repórter Setorial.